Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio. Já tem 2 semanas que não tem nada no canal. Eu estiquei um pouquinho mais as minhas férias, mas estou de volta. E no vídeo dessa semana eu vou falar sobre death metal. E eu vou fazer um resgate de bandas mais ou menos desconhecidas do cenário clássico de death metal, que eu acho que lançaram discos interessantes. Eu escolhi 25 discos disso que eu estou chamando de bandas mais desconhecidas, algumas mais, outras menos, algumas realmente muito desconhecidas e outras que quase seriam bandas de certo conhecimento geral, mas eu escolhi alguns critérios para fazer essa seleção desses 25 discos. E eu vou dizer quais são esses critérios, e por conta desses critérios que eu adotei, algumas bandas que talvez até assim intuitivamente eu não tivesse colocado numa lista de resgate de discos de death metal acabaram entrando. E quando aparecer uma banda em especial, eu vou chamar a atenção para isso. Eu gostaria de dizer que os discos que eu vou mostrar aqui, eles não são, em geral, não são discos perfeitos. Até porque se os discos fossem perfeitos, a chance maior era que não fosse de bandas desconhecidas, né? Ou discos desconhecidos. Teria uma probabilidade maior de ter se tornado um clássico do estilo, né? Mas são, de todo modo, discos que eu acho muito interessantes, até mesmo nos erros que eles têm, são discos interessantes e vale a pena serem descobertos ou rememorados para quem conhece esses discos. Eu usei 4 critérios para fazer essa escolha. E os critérios foram os seguintes. Um é bem evidente, né? Se eu estou falando de bandas menos conhecidas, aqui não pode ser conhecido, né? Conhecido demais. Então, Morbid Angel, Deicide, essas coisas obviamente estão fora. Mas qual foi o critério que eu usei então para eliminar essas bandas? O critério foi o seguinte: ele não pode ter sido lançado ou relançado por uma gravadora grande. Mas evidentemente quando eu falo gravadora grande, eu estou falando de grande para o metal, porque rigorosamente até não existe gravadora grande de metal, né? Mas então o que no meu entender entra aí em gravadora grande? Century Media, Nuclear Blast, E-Rake, Osmose, Hammerheart, Blackmar, Peaceville, Relapse, Metal Blade e outras ainda, mais ou menos desse tamanho. Aqui no Brasil eu excluí, também usei um certo critério aqui no Brasil, não ser lançado nem pela Cogumelo, nem pela Hellion. Tem uma certa dose de arbitrariedade nisso, mas foi o critério que eu usei. Bom, esse é o primeiro critério. O segundo critério é o seguinte: eu vou me focar na fase clássica do death metal. Naquele período em que ficou consolidado mesmo o que a gente passou a entender por death metal. Então, assim, é a época clássica de consolidação e do apogeu do death metal old school. Então, eu considero que o início realmente daquilo que a gente entende hoje por death metal, e veja bem, eu não estou querendo dizer que antes não existia death metal, não é isso. Até porque esses critérios, assim, eles dependem um pouco, né? Assim, depende um pouco da época e tudo, né? Não tem, assim, um critério que seja perfeito para todas as épocas e abarque todas as épocas. O próprio critério, ele muda, né, ao passar do tempo. Então, assim, eu estou falando aquilo que eu considero que é o death metal clássico. E o death metal clássico, para mim, começa propriamente com o lançamento do segundo disco do Death, o Leprosy, em 88,
e vai até meados da década de 90. Aí depois disso, né, o death metal entrou ali por volta de... Eu acho que o último grande ano do death metal clássico foi 93. Então a época clássica mesmo do death metal seria, usando esse meu critério, 88 até 93. Mas eu resolvi estender até 95. Vai ter banda aqui que eu vou mostrar que está entre os anos de 94 e 95. E aí eu acho que depois disso realmente teve uma enorme decadência no death metal old school, né? No death metal old school, porque aí apareceu outras vertentes do death metal, como o brutal death metal, né? Mas que eu não vou tratar aqui é death metal old school. Então depois de 95 eu acho que teve realmente uma decadência muito forte, né? Até assim é difícil você pegar grandes discos, seja das bandas conhecidas ou seja das bandas menos conhecidas, grandes discos de death metal old school logo depois da segunda metade da década de 90. Então eu parei em 95. Depois disso, até porque, né, veio a onda, né, que virou uma certa moda, né, do black metal norueguês e praticamente destruiu, né, a cena de death metal old school, né? Foi num certo sentido, né, o apogeu e o fato de ter virado uma certa moda, o black metal norueguês, ele foi nesse período aí um pouco deletério para outros estilos do metal, né? Bom, então esse é o meu segundo critério, né, desse período, lançado entre 89 e 95. O primeiro era que não pode ser por uma gravadora conhecida, lançado ou relançado, eu já expliquei o que eu entendo por gravadora conhecida. Outro critério também, o meu terceiro critério, é que eu tentei ser assim mais abrangente em termos mundiais, né? E não ficar só numa cena, né? Então tentei variar um pouquinho. E até por conta de eu tentar variar um pouquinho, algumas bandas que talvez entrassem não entraram. Por exemplo, de dois cenários específicos. O cenário norte-americano dos Estados Unidos e o cenário holandês, que tem muita, usando esses critérios, tem muita coisa que podia ser realçada, pinçada disso, mas eu evitei inchar demais, já tem várias aqui holandesas e norte-americanas, então eu tentei diminuir a quantidade de bandas desses dois países. Bom, e o último critério é um critério bem de colecionismo, que esse canal é um canal fundamentalmente de colecionismo, né? Eu tenho que gostar, né? Eu tenho que ter alguma ligação também com o disco. E o outro critério está associado a esse, eu tenho que ter o material em alguma mídia, né? Se eu não tiver em nenhuma mídia, eu não vou mostrar. Aí até interessante, né? Vale uma citação. Tem uma banda que eu descobri há não muito tempo, quer dizer, na verdade foi bem recente, aí no último ano, um disco aí de 92 ou 93, uma banda russa chamada Necrocannibal, que perfeitamente podia estar aqui nesse meu de 25. E seria legal, porque eu ia pôr uma banda da Rússia, um cenário que é muito pouco falado e tudo. Mas como eu conheci ela há não muito tempo, eu consegui comprar um relançamento dessa banda. Foi super difícil, porque foi relançado por uma gravadora do Cazaquistão. E já estava out of print lá na gravadora, eu consegui ainda. Enfim, não vem ao caso, mas isso é só para mostrar que eu tenho que ter o negócio, né? Eu não ia citar aqui uma coisa e não poder mostrar nenhum material físico, porque aí perde o sentido de um canal de colecionismo, né? Mas só para citar assim, uma coisa que não chegou para mim ainda pelos correios. Se tivesse chegado antes de eu fazer esse vídeo, talvez eu tivesse incluído o Necrocannibal. Bom, mas então, feito aí essa apresentação inicial, vamos começar então a falar dos 25 discos. Desses 25 discos, eu também fiz uma separação entre eles, vamos dizer assim, um subgênero. Embora seja tudo death metal old school, às vezes, assim, tem alguns discos que tem uma pegada um pouquinho mais fresh ainda, que está na transição, né, do fim dos anos 80.
ou então um disco que tem uma pegada mais doom, embora esteja dentro do guarda-chuva do death metal old school. Então eu também fiz uma separação de subgêneros dentro do death metal old school. E aqui o primeiro então que eu vou começar do subgênero do death metal old school, também vou por ordem mais ou menos cronológica, eu vou começar com algumas bandas que a gente poderia classificar como death thrash. Death thrash. Embora o elemento de death metal seja mais forte, porque senão não estava aqui nessa minha lista, né? São bandas de death old school, mas que tem ainda muita ligação com o thrash metal do fim dos anos 80. Vamos começar então com essa primeira banda de death thrash. Eu falei, né, que eu ia tentar evitar um pouquinho, porque eu já tinha pegado muita coisa da cena holandesa e da cena americana. E nós vamos começar com a banda da cena holandesa. Essa aqui. Com o nome talvez mais piada da história do death metal. É o Blurg. Blurg da Holanda. Blurg da Holanda. Esse aqui é o first press deles. Muita coisa aqui que eu vou mostrar eu tenho em first press, mas nem tudo. Esse aqui é o único full length do Blurg, chama In My Embrace, foi lançado em 92, a banda holandesa, foi lançado pela Witch Hunt da Suíça. Witch Hunt, não é um selo lá muito manjado, né? Witch Hunt da Suíça, que é essa versão aqui. Essa versão é a versão da Witch Hunt, é a primeira press do disco, é a first press, foi lançada em 92, essa aqui é a contracapa. Os caras gostavam bastante de prong, né? 2 caras com a camisa do prong. Até assim, acho que não tem nada a ver com o som deles, mas os caras gostavam de prong. Bom, o Blurg, então, In My Embrace, o disco lançado em 92 pela Witch Hunt da Suíça. A Witch Hunt que lançou umas coisas bem interessantes naquela época, inclusive lançou umas coletâneas, né? Uma coletânea até famosa, Witch Hunt não sei o que, tem um nome assim, meio que uma jogada com o nome do selo, que eu tenho aí. É uma coletânea do começo dos anos 90 de bandas de death metal, e tem o Blurg, inclusive, lá nessa coletânea. Falando um pouco sobre o som do Blurg, sim, deixa eu mostrar. Eu tenho também, em outra versão, esse aqui é um relançamento da Vic Records em CD, é um CD duplo, chama Suffer Within. Suffer Within é o nome do EP que o Blurg lançou antes desse full length, do In My Embrace. E aqui você tem uma coletânea dupla da Vic Records, do Blurg, e aqui você tem o material todo deles. Você tem a demo, você tem... não, desculpe. Você tem eu acho que a demo deles é o que foi lançado no EP. Eu tenho a impressão, é o mesmo material. Eles têm o EP que chama Suffer Within, que inclusive é um lançamento em EP duplo. E tem também o disco, né, esse que eu acabei de mostrar, In My Embrace. Uma coletânea bem bacana lançada pela Vic Records dupla, que tem esse material todo. Para quem não conhece o som do Blurg, eu vou fazer rápidos comentários sobre o estilo e o som de cada uma dessas bandas. Como eu disse, esse é o único full length do Blurg. É um death tradicional, bem tradicional, mas com algumas estruturas de thrash. Talvez a coisa mais legal desse Blurg sejam os vocais. Ele tem uns vocais rasgados, assim, muito insanos. Soam muito legais esses vocais. Eu diria que lembra até um pouquinho o Sadus americano, mas é mais death metal do que o Sadus. E como o Sadus tem uma certa tendência à tecnicidade, ele tem muitas quebras de andamento, às vezes aparecem uns riffs um pouco mais diferentes.
Mas eu diria que ele é, em relação aos Sados, eu diria que ele é mais death metal, o Blur, e menos técnico. E, assim, uma crítica que eu poderia fazer a esse disco do Blur, embora eu ache ele muito legal, e é por isso que eu estou indicando aqui, seria melhor se eles investissem mais nas partes mais rápidas deles. Eu acho que quando eles fazem partes mais lentas, não soa tão legal quanto as partes rápidas. Bom, mas é um disco bem bacana e eu acho que é um disco que representa, num certo sentido, aquela transição que teve do final dos anos 80 para o começo dos 90, embora o disco seja de 92, do thrash para o death, né? Embora o Blur já esteja mesmo, inquestionavelmente, ele já está no campo do death metal. Bom, esse foi o Blur, a primeira banda dentro dessa coisa, desse subestilo do death old school que eu estou chamando de death thrash. Agora, a segunda banda que eu vou apresentar é uma banda sul-americana. É uma banda sul-americana do Chile. Uma banda que eu tenho um carinho especial por essa banda. É um disco que eu gosto muito, muito, muito desse disco. E eu tenho um carinho especial também porque eu conheci essa banda no Chile, quando em 93 eu fiz uma viagem para o Chile, uma viagem que para mim foi uma viagem muito marcante, inclusive foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com um cenário underground internacional, foi quando eu fui lá para o Chile, que eu visitei várias, não cheguei aí em nenhum show não, mas eu visitei lugares da cena chilena, né, lojas, né, com a galera lá e tudo. Eu vi a movimentação dos bangers chilenos em 93 e comprei várias demos. Eu comprei o que eu pude, até queria ter encontrado mais, mas como eu não ia ficar muito tempo lá, eu não pude comprar mais coisas. Até uma anedota, eu quase conheci o Anton Reisnegger quando eu estive lá em 93, né, o cara do Pentagram, da banda Pentagram. Porque eu estava atrás especificamente, eu estava atrás das demos antigas do Pentagram quando eu fui lá. E aí eu fui numa loja lá de um cara, e o cara era amigo do Reisnegger. E ele falou para mim, cara, se você quiser, eu falo pro Reisnegger, ele vem aqui na loja direto. Eu digo que tem um cara aí do Brasil querendo as coisas com ele, e você marca com ele, você encontra ele aqui um dia na loja e tudo, e pega uns negócios com ele. Mas não podia ser no dia seguinte, tinha que ser, não sei, na semana que vem, um troço qualquer assim, eu já não estava mais no Chile. Aí eu perdi a oportunidade de conhecer o cara e eventualmente até pegar as demo original com o cara, né? Enfim, a gente não pode ter tudo, né? Mas pelo menos nessa minha passagem eu comprei uma pancada de demo e conheci muita coisa lá no Chile. Foi uma estadia minha muito legal lá. Mas uma das coisas que eu comprei lá, e é esse disco que eu vou falar agora aqui, é isso aqui. É o primeiro full length do Sadism, do Chile. Esse disco chama Tribulated Bells. Cara, puta merda. Olha, isso aqui é maravilhoso. 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 Essa fitinha é o lançamento original. Isso aqui não é uma demo. Isso aqui é o full deles, que saiu inicialmente nessa fita. Foi esse o formato que foi lançado. A fitinha original, lançado pela Toxic Records em 93. Até a Toxic não é chilena, deixa eu ver aqui. Ela é sueca, a Toxic Records. Mas foi ela que lançou essa fitinha do Sadism. E olha, né? Que legal que era a capinha aí. Olha, cara, muito bem feita. Muito bem feito. Totalmente profissional. Parece lançado por uma major, né? Não tem cara de underground isso aqui. Super profissional a capinha. Printed, né? Profissional mesmo. Aí o cara tá com a camisa do Pentagram. O cara tá com a camisa do Pentagram, exatamente. Bom,
essa fitinha aqui, hoje, é uma absoluta raridade. Até assim, vou contar outra anedota. Lá na Discogs, né, eu já falei várias vezes da Discogs aí pro pessoal, né, para quem não viu os vídeos anteriores, não viu eu falar da Discogs. A Discogs é uma plataforma que congrega uma plataforma tipo a Amazon, onde você pode comprar coisas, né, de pessoas que se conectam a essa rede da Discogs. E lá tem as discografias e tudo, e assim, você faz um perfil lá também, as coisas que você compra você vai colocando numa lista, né, fica a tua lista lá, né, de coleção com as coisas que você tem, e você consegue ver o que outras pessoas têm na coleção delas, se elas deixarem público. O meu eu deixo público lá. E assim, algumas vezes já apareceu gente lá, mais de 2 vezes já apareceu gente lá querendo me comprar isso aqui. Porque viu que eu tinha, né? E me mandou mensagem. Gente que eu não sei lá quem é. Cara, e me oferecendo um dinheiro, uma grana forte por isso aqui. Por isso aqui. Mas isso aqui não sai da minha coleção. Isso aqui morre comigo, cara. Bom, então isso aqui é a fitinha original que eu trouxe lá do Chile em 93, no próprio ano de 93. Eu tenho também a versão que saiu agora, mais recentemente. Foi lançada lá pela Australis do Chile. Eu comprei inclusive lá pela Australis. Deu trabalho comprar isso aqui. Site muito ruim de vendas dos caras. É a da própria gravadora. O serviço deles é bem ruim. Mas enfim, consegui essa cópia. Tentei comprar a camisa também, mas o cara tão enrolado que eu acabei não comprando essa camisa. Um vinil muito bacana. Um vinil inclusive colorido. Eu não vou mostrar o vinil porque tá fechado. Eu ainda não abri. Eu já tô com isso aqui tem acho que uns 1 ou 2 anos esse vinil, eu ainda não abri. Muito legal, vinizinho do Tribulated Bells. E eu também tenho, né, claro, esse é bem mais antiga do que essa versão em vinil, o Sadism já tinha sido lançado em CD pela Raw Force, e essa versão aqui, inclusive, é legal, porque ela tem de bônus o EP que eles lançaram 1 ou 2 anos depois do Tribulated Bells, acho que foi no ano seguinte, chamado Dark Side, que também é um material bem legal. Não é tão foda quanto o material do Tribulated Bells, mas é um material legal também, esse EP, Dark Side. Aqui você tem esses 2 registros do Sadism. Bom, falando um pouco do Sadism, né, eu falei, foi lançado em 92 pela Toxic Records da Suécia, foi lançada, né, nessa versão em tape, é a versão original em tape, só depois que foi lançado em CD. Eles têm 2 demos anteriores que são também maravilhosas, maravilhosas. Eu tenho uma e me falta, ou eu tenho as 2, agora eu já estou até sem saber. Não, eu acho que eu tenho uma só e ainda me falta uma, eu acho que é isso. Original, né? Tape original. Algumas dessas músicas, eu acho que tem umas 4 músicas das demos que foram regravadas nesse Tribulated Bells. O que a gente pode falar mais desse disco? Coisas que eu fui anotando, né, enquanto eu reescutava os discos. Eles têm, em especial, esse disco do Sadism, ele tem cadências, aquelas cadências de death metal matadoras, sabe aquelas cadências que o Death patenteou no Leprosy, né? Aquelas cadências em trêmulo, não super rápido, não trêmulo a lá Noruega, mas trêmulo, mas com baixa velocidade, né? Porque, assim, aí vai dar até um gancho aqui para falar uma coisa. Por que eu considero o Leprosy
o disco, assim, que realmente marcou as águas. Daqui para frente é death metal, daqui para trás é death thrash ou thrash. Por que eu acho que o Leprosy faz essa... É o marco fundamental do death metal old school. Tem várias razões para eu considerar isso, tá? Mas, assim, uma delas é exatamente isso que essa banda faz aqui. São essas cadências em trêmulo com velocidade baixa, com um bumbo duplo em geral, e a bateria levando num bumbo duplo. Esse tipo de marcação não existia no thrash metal. Não existia. Você pode pegar as bandas antigas de thrash metal, mesmo as bandas mais porrada, Slayer, o Possessed é um caso à parte, mas esquece o Possessed por enquanto. Mas assim, as bandas mais porradas de thrash, elas não tinham isso. Quem patenteou isso mesmo, quem passou a usar isso como uma estrutura muito presente na música e que fazia um contraste muito grande com o que era o thrash metal, foi o Death no Leprosy, nem no Scream Bloody Gore. No Scream Bloody Gore não tem isso, esse tipo de passagem que eu estou falando aqui. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo para mostrar disco, né? Eu não é um disco como os que eu fiz, por exemplo, sobre black metal norueguês, né? Eu vou ficar mostrando música para ilustrar o que eu quero dizer. Mas assim, se você quer ter uma ideia do que eu quero dizer mais claramente com isso, pega o primeiro disco do Death e escuta a primeira música, Leprosy, e espera até ela chegar naquela parte mais cadenciada, que tem inclusive um pratinho. Dá um chimbalzinho, né? E aí, logo depois disso, que começa essa estrutura que eu tô falando, começa um solo também. É esse tipo de estrutura que eu tô me referindo, que é muito pesada, né? Não é voltada à velocidade, como era mais o thrash metal. E a coisa que o Death fez, aí é que tá a inovação do Death, né? Um pouco influenciado por que o Possessed fez de uma música específica do Seven Church, que chama Satan's Curse. Nessa música, o Possessed já faz isso que o Death depois aperfeiçoou e passou a fazer em um monte de música. Mas assim, no Possessed, isso apareceu numa música só. O Possessed nunca usou essa estrutura muito... de forma muito extensa, e o Possessed também tem muitas estruturas de thrash. Então assim, na minha compreensão, eu não acho que o Seven Church é de fato um disco de death metal. Essa é a minha opinião. Eu acho que está mais ainda pro thrash. O primeiro disco mesmo de death puro para mim é o Leprosy. E essa parte cadenciada com esse trêmulo mais lento, né? Que é a genialidade que o Possessed fez, e depois o Chuck Schuldiner esculpiu isso. É que foi isso, né? Porque o trêmulo antes era sempre associada com uma bateria rápida, né? Onde tinha trêmulo, tinha bateria rápida. E o que o Possessed mostrou que era possível, e depois o Chuck Schuldiner lapidou, foi que não, cara, você pode ter trêmulo com passagem lenta. E isso gera uma outra coisa que aí ficou conhecido como death metal. Gerou o espírito. Isso foi uma das coisas que construiu o espírito do death metal old school. Isso tornou uma marca aí que você reconhece. Montes de bandas fazem isso depois do Leprosy. E aqui o Sadism usa isso muito bem. Ele usa esse tipo de estrutura muito bem. Eu considero que talvez esse disco do Sadism, de momento não me ocorre um outro assim que eu diria que é death metal mesmo, tão bom quanto esse. Eu acho que é o melhor disco de death metal já gravado na América, pelo menos na América do Sul. México talvez tenha outra, né? México tem uma cena fortíssima. Eu acho que talvez seja o melhor disco de death metal gravado na América do Sul, seja esse Tribulated Bells, na minha opinião, do Sadism, né? Mas também assim, death metal dentro disso que eu tô considerando death metal, né? Se você usar os critérios lá dos anos 80, aí a coisa fica mais complicada, né?
E é interessante, né? É, eu considero que assim, tem muita coisa que me lembra o Esquizofrenia do Sepultura nesse disco. Só que, aí é que tá, o Esquizofrenia, pra mim, ainda que eu possa considerar de algum modo uma banda, um disco de death thrash metal, o Esquizofrenia, eu acho que ele tá mais pro thrash. E o Sadism, embora eu possa considerar de algum modo também uma banda de death thrash, tá mais pro death. Então por isso que eu, por exemplo, tô falando que é o melhor disco de death, porque eu não tô comparando com o Esquizofrenia do Sepultura, porque o Esquizofrenia do Sepultura para mim tá mais pro thrash do que pro death, porque se eu for comparar o Esquizofrenia com o Tribulated Bells do Sadism, aí sem dúvida nenhuma o Esquizofrenia é melhor. Mas é porque eu acho que estão em categorias diferentes. Por isso que eu estou dizendo, né? Na minha opinião aqui, que não me ocorre um disco melhor do que esse de death metal. Uma outra banda que o Sadism lembra também é o Incubus brasileiro, né? Brasileiro-americano dos irmãos Howard, né? Do Rio de Janeiro e St. Louis, nos Estados Unidos. Também me lembra um pouco o Incubus. E aí até uma comparação mais próxima, porque o Incubus, embora eu também ache aquele disco, principalmente o Beyond the Unknown, né, o segundo do Incubus, embora seja um disco que também está nessa fronteira do death thrash metal, ele, assim como o Sadism, já está para mim do lado do death metal. Tá na fronteira, mas já mais pro lado do death metal. Enquanto o Esquizofrenia também está nessa fronteira, mas está mais pro lado do thrash metal, né? Eu tô sendo assim um pouco preciosista aqui para fazer essas distinções. Cara, a qualidade da composição das músicas do Sadism também chama muita atenção. Riffs muito bacanas, muito bem compostos, e é aquela coisa, não são riffs revolucionários, mas riffs muito bem sacados, riffs que você lembra do riff, tem aquela diferença que eu sempre ressalto, né? Eles fazem riff e fazem base, né? Porque quando você faz uma banda que não é muito inventiva, o problema é que quando a tua banda, tudo nela é base. Fica tudo assim, praticamente é uma banda que não tem riff, né? Aí fica aquela coisa amorfa. E depois que você ouve o disco, você não lembra de um riff. Por que você não lembra de um riff? Porque rigorosamente não tem riff, é tudo base na música, né? Você precisa ter uma coisa que você reconheça como o carro-chefe da música, né? Algo que você diga, não, isso não é uma base, isso é realmente o tema da música, né? O problema é que às vezes, assim, essas coisas de composição, né? O pessoal não tem muito claro que a música precisa ter um tema, sabe? E que o tema significa algo que você quer dizer. Então, às vezes, o pessoal vai fazer uma coisa muito intuitiva, assim, e fica uma coisa amorfa, né? Não é o caso do Sadism. Eles têm, parece, pelo menos ouvindo a música, me dá essa impressão, de que eles têm essa ideia, de que a gente precisa de um riff aqui, e depois nós vamos fazer uma basezinha para juntar alguma coisa, desenvolver ali. Então são muito bem compostas as músicas do Sadism. É uma riferama infernal. Cara, se tu curte disco de metal voltado para riff mesmo, cara, para riff. Aliás, isso era uma característica do death thrash metal em geral, né? Normalmente as bandas que tocam death thrash metal, que estava naquela transição, são bandas muito voltadas a riff, né? Sepultura, Incubus, o Sadism, outra que também era nessa praia, o Merciless da Suécia, são bandas muito focadas em riff, né? Bandas que as composições são claramente centradas no riff. Muito climáticas também as composições do Sadism, um vocal excelente. Eu falei de Possessor, né? Aqui lembra um pouquinho até o Jeff Becerra, a postura vocal dele, mas o Jeff Becerra é mais death. E tem uma coisa muito interessante aqui, para quem conhece mais a cena chilena, como eu gosto muito da cena chilena, tem um monte de discos da cena chilena, a gente passa a reconhecer um pouco o sotaque dos caras para cantar, sabe? Isso é engraçado. E eu acho muito massa o sotaque chileno para cantar em inglês. Acho muito massa, cara. E ele tem um sotaque inconfundível chileno, cara, que a gente percebe, sabe? Você já ouviu muitos caras cantando, chileno cantando em inglês.
Cara, é muito legal, é muito bacana esse vocal. E é interessante isso, né? Esse negócio dos sotaques. Você sabe outra cena. E, assim, aí, o interessante é o seguinte, porque, às vezes, um tipo de som, ele é tão característico de um país que o sotaque dos cantores cantando aquilo passa a ser uma nota reconhecível do estilo. Isso é muito interessante. Você sabe, esse tipo de death metal sul-americano, por exemplo, que é que eu estou falando aqui, do sad, esse tipo de death metal, mesmo quando não é feito no Chile, às vezes lembra um pouco a coisa chilena, do sotaque chileno. Eu fico me perguntando, às vezes, se isso é uma tentativa mesmo dos caras emularem aquele sotaque, porque é o tipo de som que eles gostam, ou se, não sei, é casual. Porque tem muitas bandas de lá, né, que fizeram escola, Atomic Aggressor, Sadism, um, Savior, cara, uma par de bandas, o próprio Pentagram, um, Death Yell, assim, são muitas as bandas daquele cenário de death metal, mais do começo dos anos 90, chileno. E engraçado que às vezes você pega umas bandas outras, às vezes até banda gringa, cara, que tentam fazer um som sul-americano, parece que eles tentam emular até a forma de impostar a voz do sotaque dos caras. Isso é muito interessante isso. Eu já vi isso também até com bandas que tentam imitar a cena brasileira. Você vê que o inglês do cara parece que tem alguma coisa assim, o cara tá tentando reproduzir o nosso sotaque, sabe? O sotaque brasileiro. E eu tava falando, né, essas coisas do sotaque. Você sabe um sotaque que eu acho que ficou muito marcado também, é um estilo de metal? O sotaque alemão. Ficou muito marcado naquele speed black metal europeu, aquele tipo de sonoridade, tudo. Cara, parece que aquele sotaque alemão. Às vezes eu escuto umas outras bandas de outros países, cara, e eu falo, porra, parece que o cara tá tentando imitar o Tom Angel Reaper. Não só o vocal, mas a impostação, o acento mesmo, o sotaque do cara. Aquela maneira que para nós soa um pouco assim rude, né, do alemão, parece que os caras, isso aí de alguma forma o sotaque incorporou no próprio speed black metal, cara. Essas coisas são muito interessantes. Mas enfim, eu fui muito longe aqui, né? Não era tão longe assim que era a minha ideia ter ido. Bem, o Sadism é uma banda que está inativa até hoje, inclusive. Porque o Blurg, que eu citei antes, a banda acabou. Fez aquele disco lá e acabou. O Sadism, eles terminaram no fim das décadas de 90 e depois a banda retomou. Mas eu acho que eles já perderam o espírito. Eu já não curto muito o material mais recente do Sadism. O que eu acho realmente muito bacana foi esse Tribulated Bells, que eu mostrei as demos anteriores, são 2 demos anteriores, e o EP Dark Side, que eles gravaram no ano seguinte. Bom, já está bem extenso esse vídeo, eu vou dar uma parada aqui, e no vídeo seguinte eu vou retomar, falar da minha terceira banda, e aí vou tentar acelerar, porque tem 25 discos, senão esse negócio vai ficar uma epopeia, igual aquele lá do black metal norueguês, né? Eu vou fazer uma pausa curta e já eu volto. Até daqui a pouco.